Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O livro que eu escolhi para a gente estar conversando hoje é esse aqui, O Médico Jesus, de Dr. José Carlos de Luca. E o capítulo que a gente vai conversar chama Receita Simples. A natureza é, por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei de afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Quem disse isso foi Miramês, no livro Saúde. Então, o Dr. José Carlos de Luca começa dizendo o seguinte: de quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. A natureza, ela é um grande recurso para que a gente se equilibre, né? E eu percebo isso, e o pessoal aqui em casa até ri, né? Quando eu tô assim, muito acelerada ou ansiosa, ou mesmo triste, né? Alguma coisa que eu esteja em grande desequilíbrio, eu falo assim, vou andar, né? Ou eu chego pro meu marido e falo, vamos andar. E assim, não precisa ser um lugar, não preciso ir até a praia, lógico, se der para eu ir melhor, né? Mas assim, às vezes a gente se priva de pequenos prazeres. Por exemplo, eu moro aqui na Zona Norte e a gente tem uma avenida aqui em Santana que chama Avenida Brasleme. No canteiro central da Brasleme tem muitas árvores, tanto que se você começa a andar ali e não prestar muita atenção nos carros, você nem percebe, porque você fica voltado para as plantas, para as flores que tem durante o caminhar. Então, assim, você até esquece que está no meio de uma avenida, né? E faz muito, muito bem. Então, quando eu me sinto assim, meio desequilibrada, né? Ou ansiosa demais, ou preocupada, ou nervosa, ou angustiada, eu falo, vamos caminhar. Aí você começa a andar e começa a prestar atenção na vegetação, né? Nas flores. Nessa avenida em particular tem locais que tem muita árvore frutífera, então domingo mesmo eu já vi mangas em alguns pés, tem jaca, tem goiaba. Então você começa a voltar a sua atenção para outra coisa. E você começa a olhar para o quê? Para o belo. A natureza é o belo. Toda a criação divina é uma criação de beleza. Então a gente no dia a dia, às vezes fica tão focado em coisas não muito boas, né? Em problemas, em uma série de coisas que cercam a gente através da mídia, da TV, e você esquece de olhar para o belo. E é o belo, né? A natureza em si que vai trazer essa harmonia. Mas aí às vezes você pode estar me perguntando assim, mas não dá, onde eu moro não tem uma praça, não tem uma avenida como você está falando, né? Mas você tem um vaso de planta? Muitas vezes eu me tranquilizo mexendo nos vasos que eu tenho aqui em casa. Então mexe nas plantas, molha, conversa com as flores, né? Eu tenho muito isso, conversar com flor. Às vezes meus filhos brincam comigo, já foi abraçar a árvore, né? Porque quando eu tô andando, às vezes eu paro, abraço uma árvore. Pode parecer engraçado num primeiro momento, mas não é. É uma troca de energia, né? É um reequilíbrio energético. Ou só inspirar em dias ensolarados,
Inspira, expira, né? Inspira. Então você absorve o prana, a energia vital que vem através do sol, né? Então, assim, tudo isso vai reequilibrando nossos centros de força, vai pacificando o nosso mental, vai pacificando o nosso emocional. E com isso, o que, que a gente gera? A gente gera saúde física. Porque todo problema de saúde é um desequilíbrio, né? O desequilíbrio pode estar no mental, o desequilíbrio pode estar no emocional. E aí, às vezes, quando a gente fala sobre isso, as pessoas perguntam, mas e os bebês que já nascem com problema? Então, assim, dentro da visão espírita, a gente sabe que tem uma causa anterior, né? Muitas vezes é resgate de outras vidas, outras vezes é prova, né? Não necessariamente ele causou aquele desequilíbrio nessa existência. Então, assim, tem várias situações, mas assim como tem várias situações para que uma doença física se instale, também temos várias ferramentas para poder amenizar esse processo, para poder vencer um processo de doença, porque doença não é só quando a pessoa, às vezes a pessoa não tem nenhuma doença, né, detectável pela medicina, mas ela é uma pessoa doente. Por quê? Porque ela tem um comportamento doentio, ela tem um pensamento desequilibrado, então ela é doente, percebe? Aquele espírito é doente. E muitas vezes a pessoa tem uma grave enfermidade física e não é uma pessoa doente, né? Porque mesmo passando por aquela provação, por aquele momento difícil, ela consegue se manter equilibrada, ela busca ajuda, ela não desiste do tratamento, né? Ela se apoia na fé que ela tem. A fé é um recurso imensurável. E como que a gente desenvolve essa fé? Né? No próprio Evangelho, Jesus fala lá, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para lá, e ele passaria, tal. Então, assim, por que muitas provas acontecem na nossa vida? Para que a gente desenvolva essa fé. É importante que todo obstáculo a gente esteja atento para o que isso vai trazer de desenvolvimento para mim. E não aquela posição de coitadinho, eu sou a que mais sofro e tudo acontece comigo. Porque enquanto eu estiver nessa posição de sofredor, eu não me ajudo e não deixo ninguém me ajudar. Nem a espiritualidade, porque eu me fecho, né, numa zona vibratória mais densa, mais baixa, e não consigo acessar orientações, não consigo mudar o comportamento. Então, assim, é importante que a gente esteja atento para esse tipo de coisa e que a gente dê o primeiro passo. Né? Tem momentos que a gente não vai conseguir ainda, mas não devemos nos estacionar nisso, né? Hoje foi um dia que eu estava me sentindo muito mal, não sei o que aconteceu, quer dizer, até presumo que eu devo ter tido uma queda brusca de pressão, né? Mas assim, eu fiz a minha rotina a mesma de manhã. Levantei, tomei café, tomei o remédio de pressão, tomei meu banho, me troquei, mas eu fiquei me sentindo muito, muito mal. Acho que o calor juntou tudo, não sei. Aí eu falei, eu vou deitar. Aí eu tava deitada, falei, gente, eu não posso ficar assim, eu vou deitar. Eu vou levantar, eu vou ver se eu faço alguma coisa. Aí levantei, comi uma azeitona, né? Comi várias, né? Comi até demais, porque eu amo. Mas assim, isso deu um up. Então realmente era uma queda de pressão. O dia tá quente, eu tomo remédio de pressão, tomei banho, então tudo junto acho que baixou muito. E então assim, por que eu tô falando isso, né? É uma coisa simples que pode acontecer com qualquer pessoa. E às vezes a gente não tá atento, não tá atento como o corpo da gente tá funcionando naquele dia. E uma coisa simples, no caso comer uma azeitona, mudou todo a minha forma de encarar o dia, porque eu tava numa moleza, num mal-estar total, né?
Então, essa atenção com o corpo, com o nosso bem-estar é muito importante. E esse livro, né, e esse capítulo, principalmente, ele vem nos dizer que uma das ferramentas para esse bem-estar está à disposição de qualquer pessoa, que é a natureza, né? Então, é importante a gente colocar isso no nosso dia a dia. Eu acho que eu acredito que um dos grandes desafios que a gente tem na encarnação atual é essa troca de, como é que eu vou falar? De comportamentos, né? Inserir novos comportamentos que nos trazem bem-estar, que nos trazem equilíbrio, que nos trazem força, que nos trazem alegria de viver, né? A gente acaba voltado naquele mecanismo de trabalha, resolve os problemas da vida, tem as responsabilidades, tem responsabilidade com família, e às vezes a gente vai deixando de lado coisas, pensando, isso não é tão importante, agora eu tenho que resolver outra coisa, e aquilo vai fazer muita falta para que o equilíbrio aconteça em nós e que a gente consiga depois resolver as outras responsabilidades de uma forma mais equilibrada e ainda mais fácil, porque a gente vai estar assim com menos estresse, com menos ansiedade, com mais equilibrado, né? Então aqui ele dá uma receitinha que é simples, mas que a gente às vezes esquece. Ele diz assim: as tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. Experimente essa receita. Aí ele vai dar os ingredientes. Tome um banho de mar ou cachoeira. Aí eu faço um parêntese. Se você não pode ir até o mar e até a cachoeira, abra o chuveiro da sua casa, feche seus olhos e visualize uma cachoeira. E sinta a água do seu chuveiro caindo no seu corpo como se fosse uma cachoeira. Ande descalço, na grama ou à beira-mar. Não tem grama? Tira o seu sapatinho. Se você tem um vaso maior, assim, põe seu pezinho um pouquinho na terra. Deite-se sob a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Isso eu faço. Como dizem meus filhos, já foi abraçar a árvore, mãe? Admire a noite estrelada. Não tem coisa mais linda que isso, gente? Eu me lembro quando eu era menina. Meu pai gostava, a gente tinha uma casinha muito simples. E meu pai fez uma laje em cima de onde era o banheiro e a área de serviço. Minha mãe estendia a roupa lá. Só que à noite, o que ele gostava de fazer? Ao invés de ficar vendo TV, ele subia com um radinho de pilha, ficava ouvindo música ou jogo. Normalmente era música. E eu gostava muito de ficar lá com meu pai. E eu ficava olhando as estrelas, isso desde muito, muito cedo. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 anos, eu ficava encantada olhando as estrelas. Então ele vem falar: admire a noite estrelada. Sinta o cheiro de terra molhada, converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Percebe? São coisas simples, coisas que estão aí ao nosso redor e que a gente muitas vezes não percebe e não aproveita. E isso nos traz o quê? Paz, equilíbrio, sereno a nossa mente, sereno o nosso sentimento, nosso coração. Se não lhe for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade e recupere o equilíbrio caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital,
Voe pelas asas do pensamento, até os reservatórios da natureza, de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando-lhe os pulmões e restaurando suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sobre as bênçãos curativas da prece. É o nosso agradecer, né? E quando tá olhando, domingo mesmo, quando eu estava caminhando na Brasileme, tem um trecho dela que as florzinhas amarelas caíram das árvores e era um imenso tapete. Então, assim, você olha aquilo, dá uma sensação de alegria, de gratidão profunda por você estar podendo enxergar aquela maravilha que está ali, né? Dá até dó conforme você vai andando de pisar naquelas flores, mas é lindo, é muito lindo. E toda essa beleza, todo esse belo, ele traz o que? Ele traz felicidade, alegria para as nossas células, né? E isso é o que transforma o nosso estado de ser. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a saúde, mas tenha certeza de que você está precisando mesmo é de simplicidade para viver com mais alegria e felicidade. A Mãe Natureza está aguardando a sua visita. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece. Então, quando você está caminhando, quando você está na praia, num parque, em qualquer lugar que tem natureza, automaticamente a gente liga, né, o botão da gratidão. Porque é tanta coisa bonita cercando a gente, você olhar cada flor, cada árvore, né, tem a sua beleza particular, não dá para se comparar. Tudo é especial. Assim como nós, cada um de nós, somos especiais no olhar de Deus. Porque cada um de nós tem a sua beleza, tem a sua singeleza, tem a sua particularidade, né? Então, assim, não dá para comparar a beleza da natureza e não dá para comparar a beleza do ser humano. Por isso que somos tão diferentes. Um aprende com o outro. O que já se tornou luz numa pessoa ilumina o outro que está do lado. E aquele tem outras situações que ele é a luz e ilumina. E assim a gente vai iluminando o outro através do comportamento, do exemplo, né? Da amorosidade, do sorriso, do abraço. E assim todos nós vamos trocando essa energia e nos completando. E a natureza faz parte disso tudo. E a natureza está aí para ser admirada, contemplada, vivida, né? Por que não? A gente precisa viver com a natureza, observar. E era isso que eu tinha hoje para estar compartilhando com vocês, né? E convido a todos que quiserem agora se unir em mim em pensamento, que a gente possa então fazer uma vibração, e eu convidaria a todos a cerrar os olhos. Vamos respirar profundamente. Oxigenando todas as células do nosso corpo. E assim mais calmos, tranquilos, serenos. Vamos visualizando a figura do nosso Mestre Jesus, aquele que sempre nos auxilia.
E dessa forma vamos nos unindo e formando uma intensa luz ao redor do nosso planeta. Vamos visualizando essa luz, pedindo que a paz se estabeleça por todo o planeta Terra. Vamos agora visualizando o nosso Brasil. Que a paz, a ordem e o progresso possam estar em todos os cantos da nação brasileira. Que os governantes sejam inspirados para fazer o melhor pela nossa nação. Vibremos agora pelos nossos lares. Que a espiritualidade possa, nesse momento, adentrar os nossos lares e ir limpando, energizando cada canto, cada cômodo desse lar, de cada lar. Retirando todos os miasmas, tudo que for deletério, que possa ir abençoando cada morador, cada membro da nossa família, que possa nos abençoar, abençoar nossa água, nossos alimentos, e que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso recaiam sobre todos no planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Um beijo enorme no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem em paz. Que tenham um excelente Natal. E que 2026 traga muita força, coragem, alegria para todos nós. Um beijo no coração.